pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e a sua aula favorita começa agora. Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações que resultaram na descoberta do nosso querido continente, a América, pessoal. E nós vamos começar com o pioneirismo português, com os portugueses, pessoal, que saíram em 1500 e chegaram aqui no dia 22 de abril, nessas terras, mais precisamente no litoral do Brasil. Mas antes dos portugueses chegarem ao Brasil, pessoal, vai acontecer muitas coisas que vai ocasionar esta vinda até o Brasil. E são essas coisas que nós vamos descobrir agora. Na aula passada, nós falamos sobre a expansão ultramarina, os motivos que levaram Espanha e Portugal a procurar novas rotas. Bom, na aula de hoje, nós também vamos continuar a falar sobre isso, mas hoje com uma novidade, para saber o que acontece quando eles chegam nas terras da América e também do Brasil. Ok, pessoal? Então vamos começar a aula. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. Nós vamos falar sobre o protagonismo português, nós vamos falar das conquistas de Portugal, nós vamos falar sobre a sua rival, né, a Espanha, e nós vamos falar sobre as consequências dessas grandes navegações. Bom, pessoal, na última aula eu falei para vocês que Portugal, por estar numa posição geográfica favorável, já na saída do Oceano Atlântico, e também por Portugal ser o primeiro país a ser formado já no século XIV, ser um Estado nacional, vai começar aí a busca por essas rotas comerciais, novas formas de exploração, já que o objetivo desse Estado nacional era enriquecer o Estado e também o rei. Bom, essas navegações, né, essa expansão marítima, ela vai acontecer por quê? Porque a principal rota comercial, que é pelo mar Mediterrâneo, já está sendo dominada pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. E também a Rota da Seda está sob o controle dos turcos otomanos. Então, os portugueses, eles vão ter que procurar novas rotas para chegar nas Índias, porque nas Índias tinham o quê? As especiarias, que como eu falei para vocês, pessoal, em alguns territórios valia até igual o ouro, até metal precioso, para você ver o quanto essas especiarias eram preciosas, certo? E aí eles precisam procurar novas rotas para chegarem às Índias. Porém, a única maneira encontrada vai ser contornando o continente africano. Porém, pessoal, essas águas do Oceano Atlântico era misteriosa. Então, como os navegantes não tinham muita familiaridade de navegar por aqueles lados, eles tinham muito medo, porque havia muita lenda falando que o mar do Oceano Atlântico tinha monstros, as pessoas que iam lá, elas não voltavam mais. Não está errado, porque a maioria que foi não voltou. Porém, nessa tentativa de encontrar novas rotas, eles vão descobrir que não vai ter nada de monstro e nem sereia encantada, pessoal. Eles vão conseguir, sim, fazer esse contorno pelo continente africano e chegar até a Índia, pessoal. O seu objetivo desde o início. O que vai acontecer? Nessa tentativa de encontrar novas rotas, os portugueses eles vão alcançar alguns feitos. Como eu falei para vocês, as águas do Oceano Atlântico são desconhecidas. Então, à medida que eles vão conseguindo novos feitos, como atravessar o Cabo das Tormentas, por exemplo, eles vão descobrir coisas que o mundo não sabia, que na verdade ali não tem monstro, que na verdade a Terra não vai acabar ali, e dá para eles, pessoal, incentivo para que eles possam continuar essas navegações.
E aí depois que os portugueses eles conseguem chegar contornando a África até as Índias, é que eles vão partir para este novo mundo, para a América. Porque, diga-se de passagem, pessoal, já havia um tratado entre Portugal e Espanha dividindo o mundo em duas partes, chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal exige essa divisão, porque já para garantir alguma riqueza, algum território. Só que até então, Portugal não sabia o que tinha a 370 léguas, pessoal. Só vai descobrir quando eles chegarem aqui em 22 de abril de 1500, ok? Então vamos continuar na tela, por favor. Bom, falei para vocês agora o porquê de Portugal ter saído como o protagonista, né? Porque ele tinha todas as condições. Está bem pertinho da saída para o mar, ele consegue se formar um estado já no século XIV, então Portugal tem tem tudo para começar essa expansão marítima. E aí, o papel pioneiro desempenhado pela nação portuguesa colocou este estado à frente de outros países um bom tempo. E eu não sei se você vai lembrar, mas na última aula eu falei que os portugueses, no caso o infante o Dom Henrique, ele vai criar o quê? A escola de Sagres, pessoal, que é aquela escola que vai aprimorar as navegações e também os objetos que você usa na navegação. Vai ser desenvolvido a bússola, o astrolábio também, tá? Tudo isso eu falei lá na última aula. E também vai ter o aperfeiçoamento das caravelas, que vai deixar os navios mais leves e mais rápidos. E também vai ter a cartografia, que vai começar a fabricar esses mapas e demarcando cada território que os portugueses eles vão encontrando além mar. Pois bem, ao contrário dos longos e desgastantes conflitos que marcaram a grande maioria dos processos de formação das monarquias nacionais, Portugal formou um estado centralizado em um relativo curto período de tempo. Já no século XIV, a chamada dinastia de Avis havia fixado uma situação política estável naquele país. Então, Portugal, ele está com condições para navegar. Lembra que a Inglaterra e a França vão ficar para trás, por quê? Porque tanto a Inglaterra quanto a França estão envolvidas em guerras. Então, não tem condições de investir nessas navegações, pelo menos por enquanto, pessoal. E é interessante o seguinte, que quando começa essa expansão marítima, essas grandes navegações em busca de rotas comerciais ou de alguma riqueza, sempre a caravela ela vai estar levando essa cruz aqui, ó. Sempre você vai ver essa cruz vermelha nessas caravelas. O que significa essa cruz vermelha? Bom, gente, essa cruz é o símbolo da Ordem de Cristo. É uma ordem religiosa e militar de Portugal, criada no século XIV. E vai ser essa Ordem de Cristo que vai financiar e apoiar essa expansão marítima portuguesa. Essa Ordem de Cristo, ela vai ser criada logo após o fim dos Cavaleiros Templários. Eu não sei se você lembra das últimas aulas, mas aí lembra que eles sempre vão levar essa cruz? Pois é, agora a cruz é a cruz da Ordem de Cristo. Isso aí tem uma simbologia. Por quê? Porque à medida que os portugueses eles vão avançando em novos territórios e conquistando novos territórios, eles também vão ter um objetivo, que é o quê? Espalhar o cristianismo, mais precisamente a religião católica. Então, nessas expansões marítimas, pessoal, sempre vai um religioso, certo? Tanto é que quando eles chegam aqui nas terras brasileiras, já vão rezar uma missa, para você ver como vai ter também um caráter religioso. Vai ter sim um caráter comercial e também um caráter religioso. Porque eu não sei se também você vai lembrar,
Mas a Igreja Católica, ela precisa de novos fiéis. Por quê? Porque ela está passando por uma reforma. Então, o poder dela está diminuindo. Então, quanto mais fiéis a igreja tem, mais poderosa a igreja vai se tornar. Então, a sua posição geográfica privilegiada transformava o litoral português em ponto de chegada e ponto de várias embarcações que circulavam por diversos mares e principalmente pelo Oceano Atlântico. Não por acaso, a classe mercantil desse país teve oportunidade de firmar laços comerciais com diferentes nações. Então, graças a essa expansão marítima portuguesa, esses comerciantes, pessoal, esses burgueses, eles vão ter acesso a várias nações, ou seja, eles vão conhecer vários lugares do globo. E também, quando você conhece vários lugares, tem uma troca o quê? Além da troca comercial, vai ter também uma troca cultural, uma troca religiosa, certo? Então, essa burguesia, ela começa a ganhar ainda mais importância com essa expansão marítima. Então, ao longo do século XV, os portugueses conquistaram diversos pontos do litoral africano e algumas ilhas atlânticas, além de ultrapassarem o Cabo da Boa Esperança. Essas expedições garantiram o domínio de importantes rotas comerciais e ampliaram a influência portuguesa sobre novas terras e povos, consolidando sua expansão marítima. Pessoal, quando os portugueses eles começam a fazer essa expansão marítima, o primeiro lugar que eles vão conquistar vai ser o norte africano. E eles vão conquistar lá nesse norte um território chamado Celta, a Ilha de Celta. Lá nessa Ilha de Celta, pessoal, a galerinha que estava lá era inimigo número 1 dos portugueses. Então, os portugueses vão chegar lá, já vão dominar esse povo e já vai começar o quê? A tentativa de cristianização dessas pessoas. Porque quem estava lá eram comerciantes, mas comerciantes muçulmanos. Então, os portugueses, na tentativa de encontrar novas rotas, eles já vão dominar essa ilha de Celta. E a partir daí vai começar uma dominação de forma generalizada no continente africano inteiro. Então, a partir dessa dominação dessa ilha, pessoal, que vai ser muito importante, os portugueses eles vão começar a escravizar as pessoas que estavam lá no continente africano. Diga-se de passagem que agora a escravidão ela deixa de ser por dívida ou por guerra. Agora a escravidão vai ser motivada pela cor da pele. Os portugueses vão encontrar aquelas pessoas de cor de pele diferente, cor de pele negra, e vão falar que elas são pessoas inferiores. E por isso elas devem ser escravizadas. Então esses escravos, diferentemente dos indígenas, que os portugueses eles vão catequizar, eles vão civilizar para a cultura europeia, para os portugueses, os escravos, eles não tinham alma, então eles não podiam ser civilizados, porque eles eram bárbaros, então eles tinham que trabalhar mesmo, eles eram escravos, pessoal. E escravos, como eu já falei para vocês, é alguém sem importância, é uma mercadoria, onde você pode vender ou você pode trocar da maneira que você bem entender, certo? Então vamos continuar. Bom, no final desse século, esse ciclo de descoberta se encerrou com a chegada ao Brasil, oficializada em 1500. Esse marco representou a culminação dos esforços exploratórios portugueses e o início de um novo período de colonização. A esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral seguiu viagem rumo às Índias, dando continuidade ao projeto expansionista de Portugal. Pessoal, olha só que interessante. Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no litoral brasileiro, eles chegam, eles olham, encontram os nativos. Segundo relatos, esse encontro ele vai ser um encontro amistoso, ele não vai ser um encontro violento a princípio. E aí os portugueses olham e, a princípio, eles não encontram nada de interessante. Esse nada de interessante é o quê?
é metal precioso, é alguma riqueza. Então eles olham e não encontram nada. Então o que acontece? Eles vão ficar aqui, só que assim que eles descobrem, eles vão seguir viagem, porque lembra, o objetivo é chegar às Índias. Então, depois que eles chegam aqui em 1500, eles encontram essas terras, né? Eles descobrem essas terras e aí, mas assim não acha nada interessante e segue viagem para as Índias. Pessoal, é isso mesmo. O Brasil vai ser descoberto em 1500 pelos portugueses, mas só vai ser ocupado de fato 30 anos depois. Então, assim, o Brasil ele vai ficar livre, ele vai ficar vago, pessoal. Os portugueses vão mandar alguém para cá para poder estudar o território, procurar alguma riqueza, mas assim não vai ser assim nada intenso, não vai ser assim nada oficial, digamos assim. Só depois de 30 anos é que eles vão realmente colonizar o Brasil. Mas por quê? Porque agora tem ameaça, pessoal. Os franceses estão chegando, também os holandeses estão chegando. Então, se não colonizar isso aqui, o Brasil, essas terras descobertas e abandonadas, com certeza vai vir uma outra nação, outro estado e vai tomar essas terras. Então, só por isso os portugueses eles vão colonizar. Mas também, por que eles vão deixar essas terras livres? Porque ao contrário da Espanha, que chega e já encontra os nativos, pessoal, possuindo adereços de ouro e prata, eles ficam loucos. Então eles não vão precisar procurar muito ouro e prata. Eles já vão encontrar na América Espanhola. Os portugueses é que só vão encontrar esse ouro no século XVI, pessoal. É muito tempo. Então eles não vão achar a princípio aqui muito interessante, não. Só depois é que eles vão descobrir que aqui tinha muitas minas de ouro e diamantes também, pessoal. Ok? Então vamos continuar. Bom, dito isto, vamos ver essa conquista de Portugal. Os historiadores consideram que o ponto de partida da expansão marítima dos portugueses foi a conquista de Ceuta, no norte da África, em 1415. Isso aconteceu porque os portugueses queriam ter acesso ao ouro árabe e queriam encontrar o mítico reino de João Preste, para juntarem-se a ele na luta contra os muçulmanos. Falei para você que os africanos da ilha de Ceuta, eles são muçulmanos, então se são muçulmanos, eles são inimigos da igreja, eles são inimigos dos católicos. Então, quando os portugueses, eles conquistam essa ilha aqui, pessoal, Ceuta, o que vai acontecer? Eles vão tentar converter esses muçulmanos ao cristianismo. E aí vai ter uma rivalidade muito grande entre esses dois povos. Bom, aqui você pode ver, o mundo, ele está, você pode ver aqui já essa divisão, que é uma divisão imaginária, né? Que vai ser o Tratado de Tordesilhas. Tudo que for a oeste de 370 léguas da ilha de Cabo Verde pertence a quem? Pertence à Espanha. Tudo que for a leste pertence aos portugueses. E aí nessas setinhas aí, nessas linhas coloridas, você pode ver as navegações desses navegantes. Então, número 1 foi Colombo, que chega à América, temos Fernão de Magalhães, Bartolomeu Dias, que consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas, que vai receber o nome de Cabo da Boa Esperança, porque, passamos esse Cabo das Tormentas, onde falavam que havia muitas tempestades, furacões, e a terra acabava aí, tá? E aí, quando Bartolomeu ele consegue passar o Cabo das Tormentas, muda-se o nome para Cabo da Boa Esperança. Por quê? Porque nós temos esperanças de chegar até as Índias, pessoal, certo? Então vamos continuar. A exploração oceânica feita pelos portugueses concentrou-se em explorar a costa do continente africano e aos poucos chegou-se a locais até então desconhecidos por ele. Na ordem cronológica, os portugueses chegaram à Ilha da Madeira em 1420, a Ilha dos Açores em 1427, as Ilhas do Cabo Verde em 1460
e a São Tomé em 1471. Um dos grandes feitos da exploração da costa africana foi o contorno do Cabo Bojador em 1434. Esse cabo localiza-se no território da atual Saara Ocidental e no século XV era alvo de muitas lendas e mitos por conta da quantidade de embarcações portuguesas que desapareceram nele. Então, como eu falei para vocês mais lá atrás, pessoal, os portugueses, como eles não tinham muita familiaridade com o Oceano Atlântico, havia muito esses mitos, dizendo que no mar, no Oceano Atlântico, haviam monstros e que esses monstros engoliam esses barcos, tá? Esses navios. E é por isso que ninguém nunca ousou tentar navegá-lo. E aí esse Cabo do Bojador também é um território de difícil acesso, onde vai ter muitas tempestades, e diziam que aí também tinham muitos monstros. Mas aí ele vai ser ultrapassado também, assim como o Cabo da Boa Esperança. Aqui, ó, esse aqui é o Cabo Bojador. Você está passando por aqui, ó. Então, aqui dizia-se que tinha muitas tempestades, tinha furacões e tinha monstros que iriam engolir essas embarcações, pessoal. Bom, a travessia do Cabo da Boa Esperança, no extremo sul do continente africano, realizada pelo navegante Bartolomeu Dias em 1488. Esse cabo também era conhecido como Cabo das Tormentas, por conta de suas águas agitadas, e a passagem por ele permitiu a descoberta de uma nova rota para a Índia, realizado pelo navegante Vasco da Gama em 1498. Vasco da Gama regressou a Portugal da Índia em julho de 1499 e meses depois uma nova expedição foi organizada. Essa foi a expedição de Pedro Álvares Cabral, que tinha como destino final a Índia, mas que também tinha como missão verificar as possibilidades dos portugueses no oeste após a assinatura do Tratado de Tordesilhas em 1494. Então, 1494 é antes da chegada da Comissão de Cabral ao Brasil. Então, ele sai de Portugal, pessoal, com essa missão de chegar às Índias, mas também de verificar as possibilidades dos portugueses no oeste após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Bom, pessoal, esse Tratado de Tordesilhas, ele vai ser assinado em 1494 e vai dividir o mundo real, pessoal, o globo, em duas partes. Uma parte vai ser espanhola e uma parte vai ser portuguesa. Então, esse tratado ele vai ser firmado entre Portugal e Espanha, onde diz: todas as terras descobertas a oeste de 370 milhas de Cabo Verde pertencem à Espanha. E todas as terras localizadas a 370 léguas de Cabo Verde a leste pertencem a Portugal. Então, por esse tratado, Portugal só ficaria, pessoal, com o litoral do que é hoje o Brasil, somente. E a Espanha ficaria com toda a América. Só o que vai acontecer? Esse tratado ele vai ser desrespeitado por várias vezes, principalmente pelos portugueses. Pessoal, presta atenção. O que era dos portugueses, pelo esse Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo em espanhóis e portugueses, era só o litoral do Brasil. Os portugueses vão desrespeitar tanto, que vão adentrar além do tratado. Tanto é que hoje o Brasil inteiro foi colonizado pelos portugueses. Para você ver que o tratado ele não vai ser respeitado pelos portugueses, certo? Então vamos continuar.
o que vai acontecer? Esse tratado aqui, o Tratado de Tordesilhas, ele não vai ser bem aceito pelas outras nações não, pessoal. Por quê? Como assim tu vai dividir o mundo em dois países, a Espanha e Portugal? Quem deu a ordem para dividir o mundo em Espanha e Portugal? Então, estados como a Inglaterra e também a França, pessoal, vão se sentir traídos, digamos assim, e vão exigir uma divisão. Mas até então essa divisão vai ficar somente com os espanhóis e portugueses. E aí nós temos aqui os espanhóis, que vão ser inimigos dos portugueses. Eles também vão vir tentar procurar novas rotas. E nessas rotas, pessoal, eles vão chegar à América. Diga-se de passagem que, como aquele território lá da Ilha de Ceuta vai ser dominada pelos portugueses, então os espanhóis eles não vão poder passar por ali. Então eles vão procurar uma outra rota também para chegar à Índia. E nessa tentativa de rota, eles chegam até a ilha de Bahamas, eles chegam na América. E também, para você saber, o Cristóvão Colombo, ele acreditava até sua morte que tinha chegado às Índias. Tanto é que a América vai ser chamada de Índias Ocidentais, a princípio. Só depois que vai ter o nome de América, certo? Mas antes era Índia Ocidental. Porque ele acreditava real que ele tinha chegado às Índias, mas na verdade não foi. Vamos lá. Os portugueses foram pioneiros nas grandes navegações. Pessoal, pioneiro quer dizer primeiros, tá? Mas os espanhóis enviaram a primeira expedição à América. Durante a segunda metade do século XV, a Espanha enfrentou conflitos dinásticos, guerras contra franceses e mouros em Granada. Apenas após a conquista de Granada, em 1492, os espanhóis iniciaram suas explorações atlânticas. Então aí você tem o português que sai primeiro e logo depois nós temos os espanhóis. A primeira grande expedição espanhola foi liderada pelo genovês Cristóvão Colombo, que convenceu os reis espanhóis a financiarem sua viagem para o oeste. Em outubro de 1492, a expedição de Colombo, que consistia em 3 embarcações, chegou na ilha que faz parte de Bahamas. Pessoal, o Cristóvão Colombo, ele vai insistir demais com Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que são os reis católicos, certo? E aí os reis, eles não vão dar muita, digamos, não vão acreditar muito no que Colombo está falando, não. Só que ele vai insistir tanto, mais tanto, que os reis, eles vão financiar essa expedição para o Colombo. E aí, quando o Colombo descobre essas terras, aí sim eles vão, no caso, acreditar que ele estava falando a verdade e vão lucrar muito, mas muito com esta descoberta. E quais as consequências das navegações para a América que foi descoberta e também para os países que descobriram? Quais são essas consequências? Vamos lá. Grandes navegações causou grandes consequências para a Idade Moderna e a forma de ver o mundo. Galera, a primeira coisa, acreditava-se, joga aqui o slide para mim, acreditava-se que a Terra, galera, de verdade, era plana, que chegava num certo local que acabava e aí você caía num abismo. A Terra não era redonda, certo? E aí com as grandes navegações, o que acontece? Descobre-se que a Terra, pessoal, é redonda, que não existe abismo nenhum. A Terra não vai acabar quando chega a um certo limite. Então, as grandes navegações trouxe novos conhecimentos. Por exemplo, a Terra ela é redonda, o mundo não vai acabar ali. E também no mar, no oceano, não existem monstros, como diziam. Por que diziam isso? Porque eles não conheciam, pessoal, porque eles não tinham
conhecimento. E aí essas navegações, essas expedições, elas vão trazer este conhecimento. Além desse conhecimento, vai trazer também o conhecimento de outros povos, além dos europeus, certo? E além disso, realmente vai dividir o mundo em portugueses e espanhóis. Os portugueses e os espanhóis, eles vão avançar, vão ser os pioneiros da expansão marítima e vão chegar nessas terras. E aí vão dividir essas terras entre Portugal e Espanha. O resto dos estados, dos países, dos reinos, eles vão ficar de fora, pessoal. E aí eles vão achar isso muito injusto. O que está acontecendo aí? O que isso está mostrando? Que com essa divisão, os estados que vão enriquecer mais vai ser Portugal e Espanha, graças a essas navegações. E também, quando eles descobrem essas terras, eles vão ter um objetivo: extrair tudo que for de riqueza, mandar para o seu Estado Nacional para enriquecer a figura do rei, para enriquecê-los e também para enriquecer o Estado. E nessas colônias, nesses territórios que agora eles vão chamar de colônias, eles não vão ter, pessoal, digamos, plano algum de colonizar, de desenvolver, não. Brasil vai ser colônia de exploração. A América, todo o resto da América também vai ser colônia de exploração. Tanto é que quando os espanhóis eles chegam, eles vão dizimar, pessoal, os incas, vão dizimar aquele povo inteiro. Por quê? Porque eles vão querer a riqueza que eles têm. E os portugueses, a mesma coisa. Então, eles não vêm aqui, quando eles descobrem, com interesse de desenvolver, tornar isso aqui algo desenvolvido, digamos assim. Pelo contrário, eles vêm aqui unicamente para explorar e enriquecer com isso, ok? Então, vamos continuar. Bom, dito isto, vamos ver aqui algumas consequências. Estabelecimento do tráfico negreiro, ou seja, como eu falei, os portugueses eles vão conquistar algumas regiões do continente africano e depois eles vão adentrar no continente inteiro. Então vai começar esse tráfico, ou seja, eles vão trazer esses negros lá da África para o Brasil. Então começa esse tráfico, começa essa venda. Início da colonização do continente americano, ou seja, eles vão colonizar. Agora essas terras, elas pertencem a Portugal ou à Espanha. Estabelecimento das práticas econômicas do mercantilismo. Lembra, o Estado aí, ele vai intervir na economia. Eles precisam de muito ouro e prata, porque quanto mais ouro e prata um Estado tinha, mais rico ele se tornava. A ampliação de rotas comerciais e a troca de mercadorias. Isso aqui é muito interessante, porque agora eu tenho outras rotas, eu não preciso mais passar pelo mar Mediterrâneo, agora eu tenho colônias e eu tenho rotas comerciais também. Nós vamos ter o extermínio das populações nativas da América, então vai haver uma guerra aí sangrenta, onde esses nativos eles vão ser simplesmente dizimados, pessoal, pelos portugueses e também pelos espanhóis, pelo europeu em geral, porque eles vão trazer para cá coisa que esses nativos eles conheciam. Exemplo, cavalos e também pólvora, pessoal. Além disso, vamos ter a miscigenação, ou seja, a mistura de povos. O que é uma miscigenação? É a mistura de povos. É negro com índio, europeu com negro, índio. Então, você tem essa mistura. Nós vamos ter a evangelização forçada e transformações culturais. Vamos ter o fortalecimento e enriquecimento das monarquias nacionais, ou seja, esses reis eles vão se tornar ainda mais poderosos. E nós vamos ter a transformação de Portugal e Espanha em dois grandes impérios ultramarinos. Como eu falei para vocês, o mundo agora pertence a Portugal e pertence à Espanha, pessoal. Isso aqui é muito interessante porque quando os portugueses e os espanhóis eles chegam aqui e resolvem colonizar,
eles, além de enfrentar os nativos que estão aqui, eles também vão ter que enfrentar outros países que estão chegando na tentativa de quê? De colonizar essas terras também. Então, como eles não vão permitir, e porque as terras estão divididas entre Espanha e Portugal, o que vai acontecer? Muitos países, exemplo, francês e também os ingleses, eles vão contratar corsários. O que é um corsário? É um pirata, pessoal. Então, esse pirata, ele vem aqui, ele contrabandia riqueza, ouro, prata, qualquer tipo de riqueza, e manda de volta lá para o seu país. Então, isso daí significa o quê? Roubo. Roubo de Portugal e também roubo de Espanha. Então, além desses nativos, também nós vamos ter esses países que também vão querer fazer parte dessa colonização aqui na América. Bom, pessoal, e aí? Conseguiu entender? Tenho certeza que você já tinha ouvido falar dessa história, não é? Agora eu espero que você tenha entendido ainda melhor. Espero também que você esteja gostando muito das minhas aulas, certo? Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero muito que você tenha entendido, que você tenha gostado, certo? Então é isso. Até a próxima aula. Um grande beijo e